Sejam bem-vindos a mais um Mistérios da Meia-Noite. Hoje falaremos sobre a Fundação SCP, uma fundação que tenta conter várias anomalias, sendo elas muito perigosas e elas são classificadas por nível de contenção. Naturalmente as mais difíceis serão as mais perigosas, mas isso é meu ponto de vista. Antes de tudo, gostaria de dizer que pretendo fazer uma série disso, de forma organizada e por isso, começaremos do SCP-001 até o SCP-10. Agora vamos aos níveis de contenção. A primeira é a classe SAF, que é mais de ser contida. Os SCPs dessa classe podem ser parados facilmente. A segunda é a classe Euclídeo, que é a classe do meio. Os SCPs dessa classe têm uma dificuldade maior de contenção e são considerados perigosos. A terceira é a classe Keter, que é a mais difícil de ser contida. As anomalias dessa classe são extremamente difíceis ou até não podem ser contidas, sem dúvida uma das mais perigosas. A quarta é a classe Apuleion, a classe que é impossível de contenção. As anomalias dessa classe não podem serem contidas por nenhum meio conhecido. A quinta é Thaumiel. Objetos de classe Thaumiel são anomalias que a Fundação usa para conter ou contra-atacar outros SCPs ou fenômenos anômalos. Até a própria existência de objetos classe Thaumiel é classificada para os mais altos níveis da Fundação, e suas localizações, funções e status atuais são conhecidos por poucos funcionários da Fundação tirando o Conselho 5. A sexta é neutralizado. Anomalias neutralizadas são as que não são mais anômalas, ou por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas e desabilitadas. Enquanto a última Archon. SCPs da classe Archon são anomalias que teoricamente poderiam ser contidas, mas é melhor não serem contidas por algum motivo. Os SCPs Archon podem fazer parte da realidade consensual que é difícil de conter totalmente ou pode ter efeitos adversos se colocados em contenção. Esses SCPs não são incontroláveis. A característica definidora da classe é que a Fundação opta por não colocar a anomalia em contenção. Existem outras classes, mas essas são as principais. Sem mais enrolações, vamos. SCP-001. O Guardião do Portão. Classe da anomalia. Keter. O SCP-001 é um dos mais controversos e misteriosos objetos de interesse da Fundação SCP. Existem várias propostas para o SCP-001, e nenhuma delas é oficialmente reconhecida como a verdadeira. Uma das propostas mais conhecidas é a proposta de Gati Guardiã, que descreve o SCP-001 como uma entidade angelical que guarda a entrada de um local sagrado ou divino. Muitos especulam que o nome deste local é Éden. Outra proposta popular é a proposta de Pastor Al Green, que descreve o SCP-001 como um fenômeno relacionado à vida vegetal e ao ambiente natural. Ele envolve a ideia de que a Terra é um organismo vivo, e que a Fundação SCP está protegendo-a de uma ameaça desconhecida. Há também a proposta de Chief of Papers, que sugere que o SCP-001 é um conjunto de documentos que contém informações cruciais sobre a natureza da realidade e da existência humana. Esses documentos são altamente perigosos e devem ser mantidos em sigilo absoluto. Então tudo sobre ele é mera especulação e não é nada comprovado, somente os membros mais importantes sabem sobre ele. SCP-002. O Quarto Vivo. Classe da anomalia. Euclídeo. O SCP-002, também conhecido como Quarto Vivo, é um objeto de classe Euclídeo na Fundação SCP. Ele se apresenta como uma esfera feita de uma substância desconhecida, que se assemelha à carne, capaz de se regenerar e se adaptar a danos físicos. O quarto mede cerca de 5 metros de lado e emite uma fraca radiação térmica, mantendo uma temperatura interna de aproximadamente 24 graus Celsius. O SCP-002 foi descoberto em uma casa abandonada nos Estados Unidos, onde foi notado por sua capacidade de curar feridas e danos corporais. No entanto, ele também demonstrou comportamento agressivo quando foi tentado remover de seu local de origem. Desde então, o SCP-002 foi contido em uma instalação da Fundação SCP, onde é mantido isolado de outros objetos SCP. Esse quarto possui a estranha capacidade de fazer qualquer humano que entrar nele desaparecer completamente, e tempo depois esse quarto ganha móveis novos, feitos daquele mesmo material esquisito que ele é composto. Muitos testes foram feitos e descobriram que esse SCP só reage a humanos vivos e cada vez que alguém entra, esse quarto se mobília mais e mais. SCP-003. A placa-mãe biológica.
Classe da anomalia é Keter. O SCP-003, conhecido como placa-mãe biológica, é um objeto de classe Keter na Fundação SCP. Ele se apresenta como uma entidade altamente complexa e imutável, com características de vida biológica e mecânica. O SCP-003 é composto por duas partes principais, um núcleo central, conhecido como SCP-003-A1, e uma série de apêndices tentaculares, conhecidos como SCP-003-A2. SCP-003-A1 é um objeto esférico, aproximadamente do tamanho de uma bola de basquete, composto por um material semelhante à carne, mas com propriedades mecânicas e eletrônicas. SCP-003-A1 é altamente sensível a estímulos externos e pode se contrair ou expandir em resposta a estímulos. SCP-003-A2 consiste em uma série de tentáculos que se estendem a partir de SCP-003-A1 e se conectam a diversos dispositivos e sistemas mecânicos dentro de uma instalação especial da Fundação SCP. Esses tentáculos são altamente móveis e parecem ter uma inteligência própria, embora sua natureza exata seja desconhecida. O SCP-003 é capaz de se replicar e se reproduzir, embora os métodos exatos ainda não sejam completamente compreendidos. Ele também demonstrou a capacidade de infectar sistemas mecânicos e eletrônicos, assumindo o controle deles e alterando seu comportamento de forma imprevisível. Devido à sua natureza altamente mutável e imprevisível, o SCP-003 é considerado extremamente perigoso e deve ser contido em uma instalação especial para evitar a disseminação de sua anomalia. A Fundação SCP continua a estudar o SCP-003 para entender melhor suas propriedades e desenvolver métodos eficazes de contenção e neutralização. SCP-004. A porta dimensional. Classe da anomalia é Euclídeo. O SCP-004, também conhecido como a porta dimensional, é um objeto de classe Euclídeo na Fundação SCP. Ele consiste em uma grande porta de metal, aparentemente feita de bronze, localizada em uma instalação subterrânea desconhecida. A porta é ornamentada com vários símbolos e inscrições, e possui uma fechadura complexa que requer uma chave especial para ser aberta. A chave necessária para abrir o SCP-004 é conhecida como SCP-004-A1. A SCP-004-A1 é uma pequena chave de bronze, que parece se fundir com a fechadura quando inserida, ativando uma série de mecanismos dentro da porta. Quando a SCP-004-A1 é girada na fechadura, a porta se abre para revelar um espaço além. O espaço além da porta é altamente variável e parece ser uma dimensão alternativa ao espaço extradimensional. Cada vez que a porta é aberta, o espaço além é diferente, apresentando diferentes paisagens, ambientes e anomalias. Algumas das dimensões acessadas através do SCP-004 incluem desertos, florestas exuberantes, cidades abandonadas e até mesmo locais não euclidianos. Além das paisagens variadas, as dimensões acessadas através do SCP-004 também podem conter entidades hostis ou amigáveis, objetos incomuns e anomalias físicas e temporais. A natureza exata dessas dimensões e como elas são criadas ainda não são totalmente compreendidas pela Fundação SCP. Devido à imprevisibilidade e ao potencial perigo representado pelas dimensões acessadas através do SCP-004, a porta deve ser mantida trancada e só deve ser aberta sob circunstâncias controladas e com autorização adequada da Fundação SCP. O objeto continua a ser objeto de estudo e pesquisa para entender melhor suas propriedades e a natureza das dimensões que ele acessa. SCP-005. A chave mestra. Classe da anomalia é SAF. O SCP-005, também conhecido como chave mestra, é um objeto de classe SAF na Fundação SCP. Ele se apresenta como uma chave de metal simples, sem marcações distintivas, exceto por uma pequena etiqueta de papel anexada à chave com a inscrição SCP-005. A principal anomalia do SCP-005 é sua capacidade de abrir qualquer fechadura mecânica, independentemente de sua complexidade ou design. A chave parece se adaptar às características da fechadura que está tentando abrir, ajustando sua forma e tamanho conforme necessário para encaixar e operar a fechadura com sucesso.
A Fundação SCP usa o SCP-005 principalmente para acessar áreas restritas e trancadas dentro de instalações SCP, bem como para testar a segurança de fechaduras e sistemas de segurança. No entanto, o SCP-005 deve ser mantido em uma caixa de segurança quando não estiver em uso, para evitar acesso não autorizado. Embora o SCP-005 seja considerado seguro e não apresente riscos significativos quando manuseado corretamente, a Fundação SCP mantém protocolos de segurança rigorosos para garantir que a chave não seja perdida, roubada ou usada indevidamente. SCP-006. A fonte da juventude. Classe da anomalia é SAF. O SCP-006, também conhecido como fonte da juventude, é um objeto de classe SAF na Fundação SCP. Ele se apresenta como um frasco de vidro de aproximadamente 50 ml, contendo um líquido de cor azul, brilhante. O líquido dentro do frasco é altamente viscoso e tem uma textura semelhante a gel. O SCP-006 tem a capacidade de reverter o processo de envelhecimento em organismos vivos. Quando aplicado topicamente na pele ou ingerido, o líquido do SCP-006 faz com que as células do corpo regenerem mais rapidamente, revertendo os efeitos do envelhecimento e restaurando a vitalidade juvenil. No entanto, o uso do SCP-006 não é sem riscos. O líquido pode causar efeitos colaterais graves, incluindo mutações genéticas, câncer e danos irreversíveis aos tecidos corporais. Além disso, o SCP-006 só é eficaz em organismos vivos, não tem efeito em objetos inanimados. Devido aos riscos associados ao seu uso, o SCP-006 é mantido sob estrita contenção na Fundação SCP e só é usado em experimentos controlados com a devida autorização. O acesso ao SCP-006 é restrito a pessoal autorizado, e medidas de segurança rigorosas são aplicadas para garantir que o líquido não seja liberado acidentalmente. Para estudo, os membros pegaram e colocaram em um frasco, mas a verdadeira essência do SCP-006 é este lago que vocês estão vendo. SCP-007. O planeta abdominal. Classe da anomalia. Euclídeo. O SCP-007 se assemelha a um ser humano, porém em seu abdômen não é composto por carne, mas sim por uma espécie de planeta, um planeta semelhante à Terra, mas com padrões totalmente diferentes. Esse planeta é acoplado às suas costelas. Esse planeta tem aproximadamente 12 centímetros de diâmetro e aparente ele não sente fome nem sede. Os membros estudam frequentemente esse SCP, pois parece que esse planeta possui vida e é afetado de acordo com o SCP-007 quiser. SCP-008. Vírus zumbi. Classe da anomalia é Euclídeo. O SCP-008, também conhecido como vírus do zumbi, é um organismo patogênico de classe Euclídeo na Fundação SCP. Ele se apresenta como um vírus altamente contagioso que afeta humanos e outros primatas, causando uma condição semelhante à morte clínica seguida por reanimação comportamento agressivo. O SCP-008 é transmitido principalmente através do contato direto com fluidos corporais contaminados, como sangue, saliva e tecidos infectados. Uma vez infectado, o indivíduo entra em um estado de letargia semelhante à morte, com atividade cerebral mínima e ausência de sinais vitais perceptíveis. Após um período de incubação variável, o SCP-008 causa a reanimação do corpo infectado, que se torna extremamente agressivo e violento, buscando atacar e infectar outros seres vivos. As vítimas do SCP-008 são conhecidas como SCP-008-1 e são consideradas altamente perigosas devido à sua natureza violenta e à capacidade de transmitir o vírus. A Fundação SCP mantém amostras do SCP-008 em contenção biológica de nível 4, com protocolos rigorosos para evitar a disseminação do vírus. O acesso ao SCP-008 é estritamente controlado, e pesquisas e experimentos com o vírus são conduzidos apenas em condições de contenção apropriadas. Devido ao risco significativo que o SCP-008 representa para a segurança e a saúde pública, a Fundação SCP mantém protocolos de contenção e contingência para lidar com possíveis surtos de infecções. SCP-009. O gelo vermelho. Classe da anomalia, Euclídeo. O SCP-009, também conhecido como gelo vermelho, é um objeto classificado como Euclídeo sob a custódia da Fundação SCP.
Ele se apresenta na forma de uma substância gelada que se assemelha a gelo comum, porém com a coloração vermelha vibrante. O SCP-009 mantém essa temperatura mesmo em condições ambientais normais, não derretendo ou se dissolvendo, e sua origem ainda não foi determinada. Quando entra em contato com qualquer forma de água líquida, o SCP-009 exibe um efeito anômalo no qual a água instantaneamente congela, transformando-se em mais do SCP-009. Esse processo é rápido e pode resultar em uma expansão exponencial do SCP-009 se não for controlado. Devido à sua natureza de expansão rápida e ao potencial de causar danos significativos, a contenção do SCP-009 é feita em um ambiente controlado, com medidas preventivas para evitar qualquer contato acidental com a água. Experimentos com o SCP-009 são conduzidos com extrema cautela devido aos riscos associados à sua propagação descontrolada. SCP-10. Coleira de controle. Classe da anomalia. SAF. O SCP-010, também conhecido como as coleiras de controle, refere-se a um conjunto de objetos anômalos que consistem em coleiras de cachorro de metal, sem marcação ou identificação aparente. Essas coleiras são encontradas em pares e são feitas de um metal não identificado que parece ser resistente a danos. O efeito anômalo do SCP-010 ocorre quando uma coleira é colocada em um ser vivo, como um animal ou um humano. Uma vez que a coleira esteja no lugar, a entidade que a usa parece entrar em um estado de obediência extrema ao manipulador da outra coleira do par. O manipulador pode ser uma pessoa ou uma entidade qualquer que esteja em posse da outra coleira. Os seres afetados pela coleira parecem perder a capacidade de resistir a comandos ou ordens do manipulador da outra coleira, agindo de acordo com suas instruções, independentemente de quão incomuns ou perigosas elas possam ser. Isso inclui comandos que vão contra o bem-estar do próprio indivíduo afetado. Devido à natureza potencialmente perigosa desse efeito, o SCP-010 é mantido sob estrita contenção e é proibido o uso em testes que envolvam seres humanos. O objetivo da Fundação SCP é entender melhor a natureza desse efeito anômalo e evitar seu uso indevido por parte de terceiros. As coleiras são feitas de ferro e vêm acompanhado de um controle remoto antigo, que aparentemente as coleiras reagem aos comandos do controle e assim o SCP-010 controla quem estiver usando. Esses foram os 10 primeiros SCPs da série. Espero que tenham gostado e se inscreva no canal caso tenha gostado. E se vemos em mais um Mistérios da Meia-Noite.